Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Glória a Deus. E dentro desse texto que nós lemos, meus irmãos, Deus ele me deu um tema, porque nós sabemos que existe uma mensagem que é textual, que a pessoa fica ali no texto. Existe uma mensagem que ela é expositiva, quando a pessoa pega um livro ou um capítulo longo. Mas existe também a mensagem temática, que a pessoa desenvolve um assunto com várias passagens bíblicas. E eu me identifico mais com o sermão temático. E o tema que Deus colocou no meu coração foi, repita comigo assim, por gentileza, quebrando ciclos pela palavra. Vamos melhor assim, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quebra ciclos. Quebra ciclos. Quebra ciclos. Estava conversando, lembrou agora, missionário, que ele está falando de ciclos, né? E nós podemos ver, meus irmãos, olha que interessante, que Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, mostra que Deus não quer apenas palavras, mas uma total entrega. Entrega total. Apresentei o vosso corpo. Fala do quê? De dedicação. Apresentei o vosso corpo. Fala de dedicação. Apresentar. E tem mais um. Sem reserva. É sem reserva. É para entregar tudo essa noite. Sem reserva. Então, se fala de sacrifício, tem altar. Uma vida entrega sem reserva, colocada no altar de Deus. Deus quer uma vida de total entrega, sem reserva, sacrifício vivo. Se tem sacrifício vivo, tem altar. Então quem é colocado no altar? A minha e a sua vida, como sacrifício vivo, sem reserva essa noite. Uma vida colocada no altar de Deus. O sacrifício é vivo. E olha que interessante, agradável. Mostra que o verdadeiro culto não é só emocionalismo. Não é só emoção, mas é um culto racional. Por isso que a palavra no culto, graças a Deus, aqui na nossa igreja, na igreja dos Cubas, nós temos priorizado a palavra. É claro que nós somos pentecostais, é verdade, mas ser pentecostal não significa só gritar, só pular, falar em língua, mas significa mais do que isso. Significa a palavra de Deus em primeiro lugar e que nós priorizamos a palavra. Porque nessa noite, se você está aqui, é porque nós somos sustentados pela palavra de Deus. Quem tem essa certeza nessa noite que é sustentado pela palavra? Até porque, Douglas, a Bíblia vai dizer que Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. E é interessante, quando a Bíblia fala que o culto ele é racional. Não é só emoção, mas é um culto racional, consciente e inteligente, vivido dia a dia. Repita comigo, dia a dia. Sabe o que significa Paulo que está dizendo? Oferecer um culto a Deus não significa só de domingo, de quarta, que o culto vai acabar às 9 horas, mas significa que quando você volta para casa, continue adorando a Deus. Está no serviço, continue adorando a Deus. Está na segunda, na terça, no mercado, lavando louça, lavando roupa, continue adorando a Deus, porque o culto ele é vivo. Então o culto não termina aqui, vai terminar, o culto local termina às 9, mas a adoração continua. Mas como, pastor? A adoração continua porque os verdadeiros adoradores, cadê os verdadeiros adoradores? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. E quem que é verdade? Jesus disse para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra de Deus revelada nessa noite para mim e para você. Quem que é a verdade? É o Cristo encarnado, o Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou, está vivo, é o Emanuel, é Deus conosco essa noite. É Deus conosco essa noite. Mas Paulo também ensina, meus irmãos, que o cristão, ele não pode de maneira alguma se conformar com não pode, olha só, tomar a forma deste mundo. Não podemos tomar a forma deste mundo, mas precisa ser transformado pela renovação da mente. Começa aqui dentro primeiro, na mente. Começa no coração a transformação.
Quando a mente é renovada pela palavra. Quando a mente é renovada pela palavra de Deus, a vida muda, a conduta muda, os hábitos mudam. Deus tem uma nova história para nós. Mas primeiro a transformação, a mudança tem que começar na mente. Se começou na mente, vai ter mudança de atitude, vai ter mudança de pensamento, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então Paulo está querendo dizer isso. Então passamos a experimentar a vontade de Deus. Aí Paulo fala assim, se tem sacrifício vivo, se você colocou a sua vida no altar, sem reserva, o culto é inteligente, aí Paulo vai dizer assim, para que conheceis. Então passamos a experimentar a vontade de Deus, repita comigo, ela é progressiva. A vontade de Deus cada vez vai melhorando mais e mais, irmão Pompeu, né? Olha só, cada vez a vontade de Deus ela vai melhorando mais e mais, porque Paulo fala assim, ela é boa, já tá bom, não tá? Mas aí tem mais ainda, porque a fonte é inesgotável. Ela é boa, ela é agradável, só vai melhorando. E se você continuar na presença, ela é perfeita, ela é perfeita. Quem pode adorar? Quem nessa noite tem a convicção que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita? Perfeito. Deus desembaraça os nossos caminhos, porque o nosso Deus é um Deus perfeito. A Bíblia vai dizer em Gênesis que tudo ele criou foi bom, foi perfeito. A vontade de Deus é perfeita, os planos de Deus são perfeitos, o propósito deles são perfeitos. Mas você vai falar assim, pastor, pregador, mas eu sou imperfeito. É verdade, eu sou imperfeito, sou insignificante, sou falho, mas aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra nisso, aperfeiçoará. Aleluia. Então, dentro desse texto, capítulo 12, Deus falou no meu coração à tarde. Ele falou sobre ciclo. Repita comigo, ciclo. O que é um ciclo? É algo que se repete constantemente. Sabe uma coisa que se repete constantemente? Tem ciclos bons, louvado seja Deus, mas e ciclos negativos, destrutivos. Um ciclo é algo que acontece constantemente. Um padrão de erro, sofrimento e repetição. Exemplo, a pessoa erra, sofre, tenta mudar, mas volta no mesmo ponto de novo. Ela fica naquele ciclo. Ela não sai daquele ciclo. Mas nessa noite eu vim falar para você que a palavra de Deus, ela quebra ciclo e traz uma nova história para a nossa vida. Aleluia. Existem ciclos bons e ciclos positivos ao Senhor. Ciclos negativos, exemplos, vários. Vícios, incredulidade, religiosidade sem transformação, traumas, pecados repetitivos, desobediências repetitivas. Mas a Bíblia, aqui nós podemos ver um exemplo na Bíblia, um texto eu provo para você, um ciclo vicioso, período de juízes, 300 anos provavelmente num ciclo. Esse povo vivia um ciclo vicioso. Olha o ciclo, Israel se afastava de Deus e como consequência colhia o sofrimento e opressão. Se afastava, desobedecia, o que eles iam colher? Tormenta. Eles iam colher opressão. Então o povo clamava ao Senhor, e Deus levantava quem? Um juiz, para trazer libertação. Depois da libertação, o povo voltava no erro novamente. Quando Deus estava abençoando, quando o povo estava firme, eles voltavam no ciclo de novo. Olha só, voltavam a errar de novo no mesmo erro. Então era um ciclo, aquele ciclo, eles não saíam. Olha só, era aquele padrão de comportamento repetitivo. Mas nessa noite Deus quer quebrar ciclos destrutivos, negativos, e trazer uma nova história para você. Glória a Deus, aleluia. Qual que era o ciclo do período dos juízes? Qual que era os ciclos que eles ficavam nesse ciclo? Quer dizer, conduta repetitiva. Era pecado, servidão. Aí eles se arrependiam. Aí Deus vinha com libertação. Quer dizer, quando eles pecavam, Deus vinha com opressão. Permitia eles passarem por prova, por luta, para ensinar, corrigir o povo. Aí o povo entendia, clamava a Deus. Aí eles começavam a buscar Deus. Deus enviava um juiz, libertava. Foram 300 anos de um círculo, vivendo num círculo vicioso. Pecavam e se tornavam escravos. Israel não avançava e não prosperava, porque ficava naquele ciclo, gente. Então não prosperava e não avançava. Israel não avançava nem prosperava. O problema não era Deus, que às vezes nós temos isso aí.
Quando parece que a circunstância está negativa, as situações estão adversas, parece que a gente está enfrentando um caos, nós temos a tendência em responsabilizar Deus. Mas o problema não estava em Deus, o problema estava na desobediência do povo e virar as costas para Deus quando tudo estava na abundância. Ou virava, nós temos essa tendência em virar as costas para Deus quando parece que tudo está bom, quando está na abundância. Então nós podemos ver, existe a lei da semeadura. Qual que é a lei da semeadura? Aquilo que o homem planta, ele também colhe. Mas só a palavra de Deus é a renovação da mente e pode quebrar ciclos destrutivos pelo poder da palavra. Israel vivia um ciclo de pecado e de sofrimento. Nós podemos ver em Juízes. Por causa da desobediência. Sabe quanto tempo eles ficaram nesse ciclo? Rodando nesse ciclo? Quer dizer, pecava, Deus permitia o inimigo. Aí eles se arrependiam, Deus levantava o libertador. Eles ficaram aí há muito tempo. Aqui no período de Gideão ficaram 7 anos nesse ciclo negativo, nesse ciclo destrutivo. Mas por causa da desobediência ficaram 7 anos sendo dominados pelo inimigo. Quantas pessoas por causa desse ciclo destrutivo estão sendo dominados pela carne, dominados pelo mundo? Mas nessa noite a palavra de Deus quer quebrar esse ciclo e trazer uma nova história, um novo recomeço. Na minha, a palavra tem poder. Sabe por que a palavra tem poder de quebrar esses ciclos? Porque Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus. É poder de Deus que liberta, é poder de Deus que transforma, é poder de Deus que quebra esse ciclo destrutivo e traz um novo ciclo, uma nova história. Hoje é noite de recomeço e de reconstruir. Quem crê nessa palavra? Aleluia, glória a Deus. Aí olha o que acontece, que interessante. O povo estava vivendo esse ciclo, Alcione, esse ciclo de fracasso, esse ciclo de desobediência, esse ciclo de idolatria. Aí Deus vai levantar um homem nesse ambiente para quebrar ciclos destrutivos. Deus ele levanta homens e mulheres para quebrar ciclos de idolatria, ciclos de escravidão. Por isso que Deus levanta Gideão. Deus vai levantar Gideão no ambiente de idolatria, no ambiente de ciclo de fracasso. E Deus vai aparecer para Gideão quando Gideão está malhando trigo no lagar. O anjo vem e fala assim: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão questiona e fala: Senhor, mas como? Se Deus é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Deus fala assim: ó, vai nessa tua força, vai nessa tua força, Alcione, vai nessa tua força, igreja, vai nessa tua força. Aí Deus fala: Gideão, eu vou te usar, você vai ser instrumento de Deus. Aí Gideão fala assim: Senhor, parafraseando aqui Douglas, ele fala assim: Senhor, será que sou eu mesmo? Será que o Senhor não errou o endereço? Porque a minha família é isso, a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor da casa de meu pai. Deus fala: então eu acertei, é você mesmo que eu vou usar, é você mesmo que eu vou levantar. Porque Deus não olha a condição social, dinheiro, conta bancária. Deus olha se tem um Gideão nessa noite malhando trigo no lagar, inconformado com essa situação, e Deus está te levantando para quebrar ciclos negativos e destruir. Cadê os Gideões aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Mas olha que interessante aqui. Eu lendo essa palavra hoje, Gideão, Deus levantou ele para libertar o povo. Mas antes dele ser canal de bênção para libertar o povo, tinha algo que ele precisava quebrar dentro da casa dele, do pai dele. Havia um ciclo de idolatria que o pai dele também auxiliava a manter esse ciclo de idolatria. Deus fala para Gideão: Gideão, vai lá na casa do teu pai e quebre esse ciclo. A primeira coisa que Deus mandou Gideão fazer, quem lembra? Foi destruir o altar de Baal. Gideão, eu vou te usar, eu tenho uma obra na tua vida, mas primeiro tem algo para você tirar lá na tua casa. A casa é o meu e o teu coração. Primeiro tem algo que você precisa consertar. Quando eu falo você, é nós também, amado, porque eu me incluo também. E Deus falou para Gideão: Gideão, vai lá e destrói o altar de Baal. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Mas antes de mudar a história do povo,
Era preciso o quê? Ele destruir os altares errados que nós levantamos. Altares errados que nos mantém presos nesse ciclo de desobediência. Nesse ciclo. Mas olha que interessante. Deus não falou apenas para ele destruir um altar. O que Deus falou ainda? Aonde você vai destruir o altar do teu pai de Baal, levanta o altar do Senhor. Aleluia. Não é necessário apenas destruir o altar de Baal. Não é necessário só destruir a falsa adoração. É necessário aonde destruir o altar de Baal, levantar a verdadeira adoração e preencher aquilo, amado, com a palavra, com oração, com propósito. Nessa noite, a palavra para nós é: precisamos destruir o altar de Baal e substituir pela palavra, pela oração, para sair desses ciclos, porque a palavra de Deus quebra ciclos, quebra altar de Baal e levanta um novo altar de adoração ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Foi isso que Deus falou comigo nessa noite, nessa tarde. Deus mostra que ciclos só são quebrados quando aquilo que toma o teu lugar é removido, é destruído, e você coloca Deus, Cristo, no centro da tua vida. Derruba esse altar de Baal e coloca Cristo no centro da tua vida. Levanta um novo altar ao Senhor. Então é isso. Aleluia. Que lindo isso. E Deus levanta Gideão. E Gideão vai, Deus dá vitória com 300 homens. Aleluia. E mais um ponto eu já quero concluir. Não vou me estender muito. Primeiro tópico que nós vimos aqui foi sobre Gideão. Deus sujou Gideão, mas Gideão, primeiro você precisa destruir o altar dentro da sua casa de Baal, porque a obra começa na nossa vida primeiro. Lembra? Deus, Ele quer nos usar para libertar os outros, mas primeiro Ele quer tratar comigo e com você. Como que Deus vai nos usar para libertar outras pessoas, restaurar outras pessoas, se nós continuamos nesse ciclo de desobediência, ciclo de pecado? Primeiro Deus trata o nosso coração. Por isso que Paulo vai dizer: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo, agradável e vivo ao Senhor. Primeiro a nossa vida tem que estar no altar de Deus. Aleluia. Como que você vai trazer outras vidas, quebrar ciclos, trazer no altar de Deus, se nós não se posicionamos no altar de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Só para te lembrar, para você não esquecer, o tema nessa noite é a palavra quebra ciclos negativos, ciclos que trazem dor, ciclos que trazem morte, ciclos que trazem tristeza, trazendo uma nova história para a tua vida, através da palavra de Deus. Aleluia. E para concluir aqui, só mais esse ponto, tópico 2 da mensagem. A Bíblia vai dizer, eu gosto dessa passagem, que havia um rei que começou a reinar com 8 anos de idade. O nome dele é Josias. E a Bíblia vai dizer que Josias, ele teve um encontro transformador com a palavra de Deus. Porque muitas das vezes Josias, ele começou a reinar, ele era religioso, ia no culto, participava do culto, mas ainda não tinha tido um encontro com a palavra de Deus. Enquanto não tivermos um verdadeiro encontro com a palavra de Deus, vamos continuar nesse ciclo repetitivo de levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Mas quando nós temos um verdadeiro encontro com a palavra de Deus, grandes transformações acontecem. Glória a Deus, aleluia. Eu falo no contexto geral, gente. A gente pode ver numa igreja pessoas religiosas que vão no culto segunda, terça. Se você dá para dirigir o culto, até pregar, prega e dirige o culto melhor do que a gente. Mas é só religiosidade, porque ainda não teve um verdadeiro encontro com a palavra. Pastor, pregador, como eu faço para ter um verdadeiro encontro com a palavra? Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E como que eu faço para nascer de novo? E como que eu faço para sair desse ciclo de pecado, ciclo de obediência? É só abrir o coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, tem mudança. Se você abrir, Jesus entra. E se ele entrar, tem transformação. Ele quebra ciclo e traz um novo recomeço para a minha e para a sua vida. É a palavra nessa noite que nos sustenta. É até bom, não precisa nem de fundo musical nessa noite. O que a gente precisa é da palavra de Deus. Da palavra de Deus.
Pâmela, esposa Alcione, igreja amada do Senhor. Como que pode isso? A Bíblia fala que ele começou a reinar, tinha templo, mas a palavra de Deus estava perdida no templo. Quando será que a palavra está perdida no templo? Sabe quando nós perdemos a palavra? Quando não priorizamos mais as coisas do reino de Deus. Quando damos mais valor e credibilidade para as coisas do mundo, para a opinião das pessoas de A e de B, aí nós perdemos a palavra. Mas quando nós priorizamos a palavra, tem mudança, tem transformação. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Levanta a mão para adorar se você pode. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas olha que interessante. A Bíblia vai dizer: Josias reinava, parafraseando, participava do culto, mas não tinha tido encontro com a palavra. Um dia, a Bíblia fala que o sacerdote entrou no templo. Quando ele entra no templo, ele achou a palavra que estava perdida. E o sacerdote deu para o escrivão. E o escrivão leu a palavra aqui, para o rei. Quando o rei estava ouvindo a palavra, olha só. Quando o livro da lei foi encontrado e lido diante dele, o seu coração foi despertado. A sua mente foi despertada. A palavra quebrou o ciclo de religiosidade. Então, olha só. Quando ele ouviu a palavra de Deus, sabe o que ele fez? Ele viu que ele precisava se posicionar para sair daquele ciclo repetitivo. A palavra de Deus, por isso que nós temos que pregar a palavra. Não palavra de autoajuda, palavra coach, motivacional. Porque isso daí nada confronta. Mas quando nós ouvimos a palavra, que fala que nossa palavra, e ouvimos a palavra, nós se posicionamos diante de Deus. Porque precisamos, Paulo vai dizer que nós precisamos estar de pé diante da palavra. Mas olha que interessante. Repita comigo. Josias se posicionou. Mas tem gente que se posiciona errado. Aí fica nesse ciclo repetitivo. Mas ele se posicionou diante do Senhor. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque Deus quer ver você posicionado na torre, no lugar certo. Jesus disse para o povo: ficar em Jerusalém. Sabe o que significa se posicionar? É ficar no centro da vontade dele. Aleluia. Lembra o filho pródigo? Estava vivendo aquele ciclo lá, perdeu tudo, aí ficava naquele ciclo. Ele falou: eu vou ficar nesse ciclo destrutivo, padecendo necessidade. Ele falou assim: o que ele falou? Ele se posicionou. Mas o pai foi atrás? O pai não foi atrás. Por que o pai não foi atrás dele? Porque ele sabia o caminho. Quem que é o caminho? É Jesus. Ele sabia o caminho. Ele falou assim: então eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele se posicionou, ele se arrependeu. Ele fala assim: eu vou voltar para o meu pai. Aí a palavra de Deus quebra ciclo. Ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque fora da presença de papai não tem transformação. Eu vou continuar nesse ciclo de pecado, ciclo de servidão, ciclo de desobediência. Cai, levanta. Mas assim, chega, eu vou me levantar e vou para com o meu pai. Glória a Deus, aleluia. Até porque eu gosto disso aqui. Repita comigo assim, fora da casa do pai. Fora da casa do pai. Não tem crescimento. Não tem crescimento. E é interessante, aqui é só parafraseando, viu? Coisa de pregador, mente de pregador. Quando ele volta, a Bíblia fala que o pai colocou, quem lembra? Anel, que mais? Roupas e que mais? E sandália. A gente pode ver criança, adolescente, hoje calça 30, amanhã já está 32, a numeração cresce, não cresce? Mas quando ele volta, a mesma veste ainda dava, o mesmo anel ainda dava, a mesma roupa ainda dava, porque fora da casa do pai não tem crescimento, mas dentro da casa do pai as promessas de Deus vão se cumprir, os projetos vão prosperar e ele vai abençoar eu e você nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus. Eu te agradeço essa noite por essa palavra, meu Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Meu Pai, a palavra de Deus quebra ciclos. Eu vou repetir. A palavra de Deus quebra ciclos. Ciclos de pecado. Ciclos de destruição. Ciclo, meu Pai. Meu Pai, traz um novo ciclo, meu Pai. Ciclo positivo. Ciclo de nova história. Ciclo de recomeço. Ciclo de restauração. A palavra de Deus quebra ciclos negativos, ciclos destrutivos e traz uma nova história. Meu
Gideão, meu Pai. Deus levantou Gideão para começar uma nova história, para quebrar aquele ciclo de desobediência. E ele, a Bíblia fala que Gideão quebrou o altar de Baal e levantou um novo altar. Nessa noite, nós estamos aqui levantando um novo altar, o altar da adoração, o altar da palavra. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a verdadeira adoração, que nem Romanos 12, a verdadeira adoração tem sacrifício, mas é sacrifício vivo, tem altar, tem adoração, é com entendimento. Adora Ele nessa noite. Meu Pai, eu te agradeço, renova nossa mente. Paulo vai dizer, meu Pai, não vos conformeis com este mundo. Quem se conforma com este mundo continua no ciclo destrutivo, mas quem não se conforma está nessa noite aqui adorando, buscando a palavra de Deus. Meu Pai, abençoa cada um nesta noite, meu Pai. Abençoa, meu Pai, cura nessa noite. Se há alguma alma triste nessa noite, pelo poder da tua palavra, meu Pai, nós vimos. A palavra de Deus tem poder de quebrar ciclos, meu Pai, ciclos de enfermidade. A Bíblia vai dizer que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela vivia naquele ciclo, ia no médico, o médico não resolvia, e voltava para casa. Ia no outro médico, o médico não resolvia. Ela vivia nesse ciclo de dor e de sofrimento. Mas um dia ela falou assim: eu preciso mudar esse ciclo, eu preciso quebrar esse ciclo. E ela ouviu falar de Jesus, e ela disse: se apenas eu tocar na sua veste, se apenas eu tocar na palavra de Deus, eu serei curada. E quando ela toca, aquele mal, ela foi curada, aquele ciclo foi quebrado. E Jesus disse: vai, mulher, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Pai, vai curando. Se há alguma pessoa que está enferma, meu Pai, a palavra de Deus, trabalha e decanta na sul, quebra ciclos de enfermidade emocional, quebra ciclos de enfermidade espiritual, quebra ciclos de enfermidade física. Vai curando. Eu não sei qual é a enfermidade, meu Pai. Se é a natureza espiritual, eu não sei qual é a natureza, mas eu sei, meu Pai, que a palavra de Deus quebra esse ciclo. Cura em nome de Jesus. Vai curando. Cura, meu Pai, em nome de Jesus. Renova nessa noite a nossa mente, meu Pai. A transformação começa na mente, a transformação começa no coração, meu Pai, em nome de Jesus. Aonde tem o altar de Baal essa noite, seja destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós vamos levantar aonde o inimigo estava trabalhando, aonde o inimigo estava operando, nós vamos levantar o altar de Deus nessa noite. E nenhuma condenação há, mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vai controlar a tua vida, quem vai agir na tua vida a partir dessa noite, não vai ser mais o altar de Baal, não vai ser o mundo, vai ser Deus. Sabe por que vai ser Deus? Porque o altar da tua casa, o altar de Baal foi destruído, e aonde o altar de Baal foi destruído, você levantou um novo altar. O novo altar significa aliança, significa propósito. Cadê os crentes de altar aqui nessa noite? Cadê os crentes de altar aqui nessa noite? Receba cura, receba restauração. Quebra esse ciclo nessa noite, papai. Esse ciclo vicioso, meu pai, que quando vai ver, está voltando para o mesmo lugar. Mas a partir de hoje, a palavra de Deus quebrou esse ciclo e trouxe um novo recomeço. Mas como isso, pastor, é possível? Pelo poder da palavra. Não é pregador, não é cantor, é a palavra de Deus que quebra ciclos. O poder da palavra quebra ciclos nessa noite. Eu creio em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aleluia. Agora você vai caminhar. Você não vai voltar mais, não vai ficar mais nesse ciclo, não. Sabe por que a gente não vai ficar nesse ciclo? Porque Paulo ele fala assim, nós temos que prosseguir, olhando para o autor e consumador da nossa fé, esquecendo das coisas que para trás fica. Esqueça das coisas que para trás e prossiga para o alvo.
já quebrou esse ciclo. Sabe por que você ficava nesse ciclo? A gente ficava nesse ciclo porque o altar de Baal estava levantado. Aí Deus fala para Gideão: Gideão, eu te levantei, não para você ficar no comodismo, mas para você quebrar o altar de Baal. Cadê os quebradores de altar de Baal? Cadê os quebradores? E Deus vai, jura Baal, né? Como que é? Não é mais Gideão, mas agora é porque ele destruiu o altar de Baal. Deus, ele conta com você, amado. Deus, ele conta com você, Gideão, Josias, aleluia. E Gideão não estava conformado, e Deus fala: vai nessa tua força, Deus é contigo. Faça assim com a mão para receber a bênção do Senhor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos digam